Oi, gente, tudo bem? Turma, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das plantas. Então, nós terminamos o primeiro grupo, que foi o grupo das briófitas, e agora vamos iniciar o estudo das pteridófitas. E eu começo com essa planta aqui, ó, mostrando para vocês essa planta. Ela é uma pteridófita. Pteridófita. Ela já tá um pouquinho seca, né? Coloquei no meio do livro para secar. Olha a outra face da pteridófita. Nós vamos falar sobre essas plantas que se originaram das briófitas. Então, as briófitas evoluíram e formaram as pteridófitas. E de cara, você já percebe que o tamanho dela é bem grande, né? Isso aqui é só uma folha dela, formada por vários outros folíolos. Elas são maiores e vamos ver o motivo, certo? Bom, as pteridófitas, turma, assim como as briófitas, elas são plantas encontradas em ambientes úmidos. O motivo, vocês já sabem, né? São plantas que dependem de água para a fecundação. Então, tal como as briófitas, as pteridófitas dependem de água para a reprodução, para a fecundação. Então, você vai sempre encontrar essas plantas em beira de córregos, de lagoas, em locais muito úmidos, porque água para elas é uma necessidade para fazer filhote, para dar continuidade à espécie. Elas são extremamente apreciadas como plantas ornamentais. Então, as mulheres geralmente amam ter essas plantas em casa. E quem são as pteridófitas? É o que nós conhecemos como samambaias, nós conhecemos como avencas. Há uma muito bonita também, epífita, chamada chifre de veado. Qual outra? Que é uma pteridófita muito bonita. As avencas, o chifre de veado, o samambaio sul. E vocês devem conhecer, ou não, mas acho que sim, uma estrutura chamada xaxim. O xaxim, turma, ele era muito vendido, hoje é proibido. O xaxim, ele é o caule de uma pteridófita. Ele é o caule de uma pteridófita. Quando eu era adolescente, criança, a minha mãe, ela plantava samambaia no xaxim, ou seja, ela plantava samambaia no caule de outra pteridófita. Como a busca pelo xaxim começou a dizimar as populações de pteridófitas que forneciam esse produto, hoje ele é proibido e no lugar do xaxim usa-se a fibra de coco para poder fazer vasos e funciona muito bem também. Uma característica das pteridófitas, gente, agora a gente não pode esquecer até o Enem. Uma grande diferença de pteridófita para briófita é que elas são plantas vasculares, ou seja, elas têm vasos condutores. Eu digo que as pteridófitas são traqueófitas. Atenção a essa palavra. Traqueófitas, quem tem traqueias, mas essas traqueias, elas são vasos condutores de seiva. Então, turma, as samambaias, as avencas, o chifre de veado, o samambaio sul, elas são maiores, elas têm porte grande, porque tendo vasos condutores, xilema e floema, elas conseguem levar água até o topo e conseguem ficar grandes. Então, uma grande diferença de briófita com pteridófita é que as pteridófitas, elas são traqueófitas, também chamamos de vasculares. Elas têm vasos condutores e é devido a esses vasos condutores que elas conseguem ser grandes, apresentarem maior porte. Então, observe aqui o esquema de uma samambaia, tá? Agora, turma, eu já tenho órgãos verdadeiros. Lá em briófita, eu não tinha raiz, caule e folha, eu tinha rizoide, cauloide e filóide. Aqui, eu tenho uma raiz
verdadeira, uma raiz com vasos condutores que realmente absorve água e sais minerais do ambiente. Um caule verdadeiro, um caule que tem vasos condutores que vai transportar água, sais minerais, glicose por toda a planta. E atenção a esse caule que se chama rizoma. É um caule prostrado, é um caule deitado. A gente está acostumado com um caule na vertical. Aqui o caule, ele fica na horizontal. Tudo isso que eu colori aqui de verde é o caule da samambaia, é um caule deitado. E quem já viu samambaia de pertinho sabe que esse caule muitas vezes ele é cheio de uns pelinhos, né? Desse caule deitado saem as raízes. Raiz verdadeira, caule verdadeiro, que é o rizoma, e do caule saem as folhas. Então, tudo isso aqui que eu vou circular é uma folha da samambaia. É uma folha, gente, com várias partes menores chamadas folíolos. A folha jovem, ela nasce assim, ó, enroladinha, parecendo um feto. Essa folha jovem se chama báculo. E daí que vem o nome pteridófita. Ptere, deixa eu escrever aqui, ó, vai caber aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, pteridófitas. Ptere significa feto. Ptere. Fita vem de planta. Por que feto? Porque a folha jovem, ó, o báculo, ele fica enroladinho assim, muito semelhante a um feto. Então, as pteridófitas são as plantas feto, que tem esse nome devido à folha jovem, que é o báculo, que se assemelha a um feto. Aqui também é outra folha jovem. Aqui a folha completamente expandida, né? Uma planta com clorofila A e B, que faz fotossíntese, com xilema e floema, com vasos condutores de seiva, e devido a esse motivo ela consegue ser grande, ela consegue crescer, certo? Turma, a planta inteira com raiz, caule e folha eu chamo de esporófito. Então, a samambaia inteira com raiz, caule e folhas é o esporófito. E esse esporófito, ele é 2N. Você se lembra da briófita? Deixa eu desenhar aqui, olha. A briófita, ela era mais ou menos assim. Ó. Você se lembra disso, da briófita? Rizoide, cauloide, filoide. Essa parte aqui eu chamava de gametófito. Essa parte da haste eu chamava de esporófito. E o gametófito, ele era N, certo? O esporófito, na briófita, era 2N. Aí acontecia aqui dentro a meiose e liberava esporos N. O esporófito, turma, da pteridófita também é um esporófito 2N. Porém, o esporófito é a planta inteira na pteridófita. Na briófita, o esporófito era só essa haste aqui, que crescia a partir da união dos gametas na planta feminina. Será que você se lembra disso? É importante se lembrar disso, tá bom? Bom, então eu tenho tudo isso aqui como esporófito, a planta inteira, um organismo 2N, com folhas jovens, com raízes verdadeiras, com caule verdadeiro, com folha verdadeira, folhas com estômatos, folhas com vasos condutores de seiva também, que são as nervuras, e são plantas traqueófitas. Não se esqueçam, traqueófita é sinônimo de vascular. Estou frisando essa palavra porque ela vai aparecer em exercícios, tá bom? Traqueófitas é o mesmo que vascular. São plantas que têm xilema e floema e por terem os vasos condutores, por serem plantas traqueófitas, elas conseguiram ser grandes e ter um porte maior. Certo? Quero mostrar aqui na sua apostila, turma, alguns exemplos de pteridófitas. Eu vou usar a sua apostila mesmo, porque eu achei que as imagens dela estão ótimas. Observe aqui
lá na página 71, exemplos de pteridófitas. Então, a samambaia, acredito que sejam as pteridófitas mais comuns da gente enxergar, a samambaia. Observe aqui as raízes saindo do caule deitado, que é o rizoma, a folha jovem, que parece um feto, que é o báculo, e a folha expandida, cheia de folíolos menores. A avenca é essa que eu mostrei para vocês, deixa eu pegar ela de novo aqui. Essa aqui, ó, ela é uma espécie de avenca, ela é uma pteridófita também. Observe aqui as folhas jovens, olha, enroladinhas, o caule, rizoma e as raízes verdadeiras saindo desse caule. Isso aqui são folhas, tá? Não são flores, elas não têm flores. O chifre de veado, que é epífita, quer dizer que ela usa uma outra planta como suporte, assim como as orquídeas. E essa aqui é muito bonita, né? É muito ornamental. E o samambaio-sul, gente, que é uma pteridófita que tem porte arbóreo. Observe nessa imagem o quanto os vasos condutores são importantes. O samambaio-sul, ele pode chegar até 5 metros de altura. Então, é um porte de árvore mesmo. Como ela consegue crescer tanto? Porque elas têm os vasos condutores, a evolução traçou isso para ela, que são o xilema e o floema. O xilema leva para cima água e sais. O floema traz para as partes de baixo glicose, feita na fotossíntese. O samambaio-sul é aquela planta que produz o xaxim. O xaxim é o caule dessa samambaia que era usado para plantar, certo? Para plantar, principalmente outras samambaias, certo? Bom, vamos falar sobre a reprodução das pteridófitas e eu vou usar o seu livro também, porque a imagem dele está muito boa.